Talvez você se pergunte outra vez a doutora Gisela Savioli ali falando de infarto. Já fizemos um programa falando desse tema dentro do coração da mulher, né? Que nós mulheres ultimamente estamos ganhando praticamente essa concorrência que não vale a pena ganhar, que é a do infarto em relação aos homens, principalmente depois da menopausa. Mas por que eu trouxe novamente o meu convidado, né, especialíssimo, o Dr. Roque Savioli, que para quem não conhece, que está ligando agora a NET, né, não ainda tenha familiarizado com o programa Mais Saúde, o Dr. Roque Savioli é cardiologista, lá do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, médico supervisor e que também lida com toda a parte de cardiogeriatria e cardiopatia da mulher. E por que eu estou de novo tocando nesse assunto e pedindo novamente para nós falarmos sobre esse tema? Porque, veja bem, vamos supor, você aqui está numa sala com 10 pessoas, 3 com certeza vão morrer de doença cardiovascular. Então, é a doença que mais mata. Então, nós temos que insistir sim, nós temos que falar sim, porque tem como evitar? Tem como evitar, doutor Roque? Infarto é uma situação terrível, como você disse, né? 30% da causa de morte no mundo inteiro. Exato. E por que repetir sempre o mesmo assunto? Nossa Senhora repete o tempo todo, você né? leu minha mente. Nossa Senhora diz que a gente tem que repetir mesmo. E por isso que a gente repete, a gente faz oração de repetição para isso. Para a gente firmar cada vez mais a ideia. Mas o infarto mata e mata muito, e a gente tem como prevenir, sabe? Existem os fatores de risco que a gente tem que entender para poder fazer a prevenção. O que é fator de risco, doutor Roque? São as situações que podem levar a ocorrer o infarto ou a doença cardiovascular. Essas a gente tem as que podemos mudar e as que não podemos. Tem aquela que nós não podemos mudar. E quais que são? Idade, né, depois dos 40, 45 anos, se bem que hoje a coisa está se tornando menor. Exato. Sexo, né, que antes da menopausa é mais frequente no homem do que na mulher. Depois a coisa modifica até, inverte. Etnia, né? Etnia e antecedentes familiares. Eu acho que esse é o mais importante, né? Porque se você tem na sua família descendentes diretos, pai, mãe, até tios, que tiveram infarto, tiveram AVC, que é derrame, ou tiveram alguma doença arterial, é muito importante que você se cuide, porque realmente a sua possibilidade, a chance que você tem de desenvolver essa doença é muito grande. Pessoas que têm histórico familiar, pai, mãe, assim, parentes de primeiro grau, que tiveram, ou tem, por exemplo, uma mãe hipertensa, um pai que já teve um infarto, a partir de que idade é necessário começar a investigar? Olha, sempre. Hoje eu falo sempre porque a gente sabe muito bem que a obesidade infantil é enorme, o índice de colesterol em criança é enorme, né? Você vê a todo momento estatísticas sendo apresentadas nos jornais. Aqui mesmo você já trouxe a doutora Tânia Martinez. Né? Gente, nós ficamos chocados aqui. Crianças hoje, com menos de 5 anos de idade, têm expectativa de vida menor que os pais. Seguramente, porque vão desenvolver no futuro, seguramente vão desenvolver infarto. Então, existem esses fatores que a gente tem que saber, tem que entender e prevenir sempre. Tem os fatores que, como eu disse, são imutáveis, não tem como. Se você tem história, por exemplo, se você teve algum tio, seu pai teve infarto jovem, você teve algum irmão que teve infarto com menos de 30, 40 anos, você tem que tomar muito cuidado. Então, nós vamos olhar os fatores que a gente pode modificar e que interferem na ocorrência da doença. O primeiro, que é o mais importante, é o nível de colesterol no sangue. Como que mede isso? Quais são os parâmetros? Você vai no laboratório, você mede em laboratório. Colesterol é uma gordura que é produzida pelo organismo, é essencial para o organismo, faz parte dos hormônios, faz parte da membrana celular. É importantíssimo a ponto que o organismo produz colesterol. 70% do colesterol do sangue é produzido pelo organismo. Só 30% que vem da dieta. Quer dizer que, então, quem tem com colesterol altíssimo, dizer, agora eu vou tomar conta da minha dieta, isso não resolve? Pode ser que dê, mas você tem a chance 70% da chance de não dar certo. Bom, colesterol é a primeira coisa. Como é que você faz? Você vai no laboratório, eles medem, existe um colesterol total e ele tem um colesterol em duas frações, né? O colesterol bom, que é o HDL, esse colesterol, quando elevado, ele protege as artérias. Por isso que a mulher, por exemplo, antes da menopausa, tem esse colesterol elevado. É por isso que a mulher tem menor incidência de infarto.
E tem o colesterol ruim, que é o LDL. Esse colesterol, quando ele está acima de 100, é considerado um colesterol que vai fazer mal para a pessoa. O colesterol bom é até 40 e o colesterol ruim, 100. E é claro, você, com esses níveis elevados, esse colesterol é uma gordura que ela vai se depositando nas artérias. As artérias são aqueles vasos que levam o sangue para os órgãos. Se você tiver esse depósito nas artérias, e vai endurecendo a artéria, sabe? Então, se esse colesterol endurece a artéria que leva sangue para o cérebro, você pode ter um derrame, um AVC. Se esse colesterol endurece a artéria que vai levar sangue para o coração, você tem um infarto. Então, isso que a gente tem que entender, você tem que entender que é importante você manter o seu colesterol em ordem. Se você tem essa dislipidemia, que é o aumento do colesterol elevado, você tem que ter ele abaixo de 100. E, doutor Roque, nós sabemos que para elevar o HDL não é fácil, mas a atividade física ajuda, né? Existem várias e várias situações que tentam. Hoje a farmacologia fica atrás de medicamentos que tentam elevar o colesterol. Até agora ainda os resultados não são espetaculares. Mas o exercício físico a gente sabe que aumenta o colesterol, o HDL e colesterol. E existem estudos até mostrando que o uso de substâncias, de vinho tinto, por exemplo, em doses pequenas, para aqueles que não têm dependência alcoólica, que não são diabéticos e que não têm problema do fígado, sabe? Então, uma dose de uma taça de vinho tinto, seco, nada de suave, essa história de vinho doce, não. Seco no jantar, ele promove uma melhora dos níveis de HDL. E tem alguns alimentos que, ao contrário, são muito ruins, como as gorduras trans, que estão proibidas, mas não esquece que no lugar da gordura trans, colocar a gordura saturada, que é uma gordura de palma, que é a gordura saturada. Então, cuidado, porque gordura saturada é pró-inflamatória, né? É ruim demais, né? Faz muito mal. Mas tem alimentos que você também não gosta, né? Em relação a todo esse contexto das gorduras do sangue, né? Asseguro, porque veja bem, lógico, a alimentação é extremamente importante nesse sentido, porque embora você saiba que só 30% que leva a esse aumento do colesterol, mas nesses 30% podem estar produtos, substâncias que podem desencadear um processo inflamatório terrível e a doença coronária vem, né? Então, o colesterol é básico, é o primeiro ponto que você tem que ver. Agora, num dos programas anteriores, eu lembro que teve até um comentário, falou assim, nossa, doutora, o doutor Roque também não gosta de leite. Não é que não gosta de leite, eu acho que o leite é uma coisa que você deve usar enquanto você está sendo amamentado, o leite materno. Exato. Depois, você não vê sentido, porque eu vejo pela natureza, não é? O bezerrinho, depois que ele desmama, ele para de tomar leite, né? Agora, por que o ser humano tem que tomar? E tem outra coisa, o leite tem muita quantidade de gordura. Essa gordura é extremamente maléfica para o organismo. E pessoa que tem... Existem trabalhos comprovando hoje que pessoas que têm síndrome metabólica, que é hipertensão, diabetes, aumento do colesterol e glicemia de jejum aumentada, pessoas pioram muito o uso de leite. Se você retira o leite e derivados, melhor emagrece. É claro que emagrece, né? A pessoa fica comendo muito queijo, engorda mesmo. Isso é evidente. Isso vai aumentar o nível do seu colesterol. O queijo geralmente vindo na pizza, quer dizer, são todos os hábitos alimentares que são complicados e por isso mesmo que eu abordo isso no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, aonde mostrando que a mudança do hábito alimentar que veio, né, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, é que tem trazido, assim, concomitantemente, o aumento dessas doenças crônicas, né? E essa, vamos dizer assim, essa frequência comum, quer dizer, o sujeito come todo dia esse tipo de alimento. Eu não vejo, a gente não pode ser radical, sabe? É claro que comer tem que ter o prazer, né? A vida, tudo mais. Existe esse contexto, né, do bem-estar, em comer bem, se sentir bem. Quando você está triste, você quer comer alguma coisa doce, né, para te adoçar. Claro, tem que ter isso. Você pode comer uma vez ou outra, você comer uma vez por semana, aí, comer um macarrão com queijo, com isso, tudo bem. O que não pode é o dia a dia. Exato. A gente vê pessoas no dia a dia que com alimentação inflamatória, e você vê que vão piorando. Exato. E leva ao aumento do colesterol, aumento do triglicérides, que é outra gordura também do sangue que faz muito mal. Exato. Não é? Agora, nós falamos de colesterol, mas o segundo fator que é extremamente importante é tabagismo. Gente, como é que estão fumando? Agora com esse triste, negócio aqui não? em São Paulo, né, com a proibição de fumar em recinto. Não, acho que no Brasil todo. No Brasil todo já?
Eu acho que até no mundo inteiro está sendo seria assim. ótimo, porque agora a gente vê todo mundo perdeu-se a vergonha de fumar. Na minha época, era horrível mulher fumar na rua. Hoje é o que a gente mais vê. E mais mulheres do que homens. Muito mais. A mulher fuma. As campanhas de antifumo tiveram grandes efeitos nos homens, nas mulheres não foi tanto. Você vê que a mulherada continua fumando. E é meio típico, né? Você vê uma mulher na porta assim, dos restaurantes, ou na porta do escritório, né? Feio. Gordinha, você já viu gordinha, com um cigarro na mão. E pior ainda, se essa gordinha um cigarro na mão e tomar anticoncepcional, então, socorro. Aí o risco de desenvolver doença cardiovascular aumenta muito, né? Exato. Então, o tabagismo, né? Esse é o tabagismo. Então, primeiro são as gorduras do sangue, o colesterol, enfim, né? Tabagismo, que... Depois é o tabagismo, né? Terceiro lugar, hipertensão. Falamos também tanto a respeito, mas vamos continuar falando. Hipertensão arterial é um fator de risco importante para a doença cardiovascular e principalmente para acidente vascular cerebral, que é derrame. E as pessoas que são hipertensas, às vezes elas não querem tomar medicação por não sentirem nada. Infelizmente, às vezes acontece o pior, né? Primeiro sintoma, ela nunca sentiu nada. Primeiro sintoma que ela tem é o sintoma do AVC ou é o sintoma do infarto. Doutor Roque, por que nós mulheres aqui no Brasil temos mais derrame do que os homens e do que em outros países? Eu acho que pela própria descontrole da pressão, né? Porque pressão é importantíssimo estar controlada e não se sente nada. Então essas campanhas são importantíssimas para que se afeire a pressão. Você veja bem, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma determinada semana do ano que faz a campanha da hipertensão. Então, no Brasil inteirinho, fico medindo a pressão para ver se você detecta. Não deixar de escapar uma oportunidade dessa. Você vai lá medir a pressão, você vai no seu médico por outra razão que for, veja a pressão. Que vão ao ginecologista pelo menos, que deveriam ir uma vez por ano, é uma boa oportunidade para estar... E mulher, não esqueça, hein? Depois dos 40 é ginecologista e cardiologista todo ano. Sim, indiscutível isso, é importantíssimo. Isso daí está muito bem abordado no livro do Dr. Roque, Um Coração de Mulher, que é o livro aqui da editora Canção Nova, que você pode estar adquirindo através do Departamento Davi, 0 operadora 12 31 86 26 00, assim como todos os produtos, todos os livros do Dr. Roque e o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que também é um livro que está dando, assim, muitas dicas e fazendo esse sucesso todo. Lembrando que você adquirindo por aqui, você está ajudando a campanha do projeto Daime Alves. Mas já já a gente volta com esse tema tão interessante que é como evitar um infarto. Até já.